Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho, o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Para isso, a gente busca várias obras, dentre as obras básicas e subsidiárias. Atualmente estamos na sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vou fazer uma pequena observação. Quem vem seguindo o nosso podcast viu que está um pouquinho fora de ordem por alguns ajustes de cronograma, mas nada que vai interferir nos nossos estudos. Hoje, seguiremos no capítulo 45, intitulado Apelo de Sempre. E quem preparou a reflexão foi a Ildamar. Não vou dar spoiler, daqui a pouquinho a gente vai ver. Persevera aí um pouquinho, tá? Não vou dar spoiler, mas persevera aí um pouquinho que você vai ouvir o que vem aí nos comentários da Ildamar, como sempre, com várias conjecturas importantes que vão provocar reflexão em todos nós, eu tenho certeza. Segura aí que a gente vai ouvir junto daqui a pouquinho, tá? As observações de sempre. A primeira, que a gente está te convidando também como oportunidade de estudo para aprofundar esse estudo, então a gente já coloca e prepara com muito carinho uma pesquisa de outras bibliografias que nos permitem aprofundar o tema em questão. E a gente tenta, sempre que possível, colocar o link para facilitar. Então, olha aí na descrição de todas as plataformas que vai estar sempre o link de outras bibliografias complementares. Tá? Você está convidado a aprofundar o estudo. Também já queremos te convidar para o nosso segundo momento, que é a nossa live que acontece no nosso canal do YouTube, sempre no mesmo dia de lançamento do podcast, geralmente aos sábados. A live acontece então aos sábados às 17h50. E já que aqui o tempo é muito curto, né? É gostoso, mas é curto, então a gente tem esse segundo momento e já te convida para participar ao vivo, interagir, colocar sua dúvida, dar sua sugestão, seu comentário, enfim. Se não puder estar ao vivo, vai ser uma pena, mas você pode assistir depois também, pode compartilhar os links, deixar seu comentário, enfim. Convidadíssimo você está. Assim como está convidado para ficar até no final, no nosso momento de prece. A gente sempre procura uma poesia inspiradora, hoje não vai ser diferente. Na verdade, a prece de hoje vai ser uma poesia belíssima de Maria Dolores, imperdível, tá bom? Falei muito, falei demais, então agora vamos deixar com a Ildamar e eu queria te convidar mais uma vez. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nosso podcast de hoje, do estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, abordaremos o tema Apelo de Sempre, com base no capítulo 45 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel e em bibliografias complementares relacionadas na descrição. Queridos ouvintes, o tema de nosso podcast de hoje nos permite fazermos todos reflexões profundas sobre como tem sido nossa perseverança e nossa constância ao longo de nossa trajetória, mediante os desafios e oportunidades que se fazem sempre. Qual tem sido o nosso aproveitamento em relação a tudo que nos acontece? Como nossas experiências e decisões têm sido lições úteis para nos motivar a seguir à frente? Enfim, como temos enxergado as benditas oportunidades que existem em tudo o que nos acontece, em cada decisão ou escolha que fazemos? Então, vamos à mensagem Apelo de Sempre na íntegra, permitindo que façamos nossas reflexões à luz das palavras de Emmanuel. Emmanuel inicia essa lição citando Paulo, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Nas horas do aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito.
A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda. De vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. De grande importância para todos nós este apelo de Emmanuel. De início, confesso que fiquei a refletir com espírito de certa curiosidade sobre o porquê Emmanuel acrescentou o advérbio sempre na denominação deste capítulo. E recorrendo à inteligência artificial, identifiquei que sempre é um advérbio que significa em todo o tempo, eternamente, continuamente ou com muita frequência, indicando algo que não tem fim, que acontece sem cessar, sem exceção ou de modo habitual. Então, a palavra pode ser usada em diversos contextos para expressar duração, constância. E apelo é chamamento, convocação, invocação. E ao ler e refletir sobre cada palavra da mensagem, podemos entender que Emmanuel denominou o capítulo como apelo de sempre para enfatizar a importância de manter-se a perseverança, o foco e a fé no que está aqui e agora. Destaca ele a esperança e a perseverança, embora tudo quanto possa nos acontecer. E esse chamamento nos lembra que somos espíritos imortais em uma experiência material e que continuamente devemos perseverar para superar as adversidades e dificuldades temporárias da vida terrena. Aproveitar as experiências passadas como informações, ele traz isso lá no texto, mas jamais como obstáculos ou limitações para o hoje e para o amanhã. Talvez esse seja o grande desafio da nossa vida. Aproveitar as experiências passadas como informações e não como limitações ou obstáculos para o hoje, para o amanhã. É necessário seguir, ele nos alerta, para a frente é o apelo do mais alto. Então o título serve como um convite contínuo para que não nos percamos do nosso objetivo principal, que é nosso aperfeiçoamento, e não nos desviemos ou nos acomodemos, mesmo diante das lutas e dos desafios do dia a dia, lembrando principalmente aí da transitoriedade de tudo relativo à vida da matéria e da eternidade quando nos referimos à nossa vida de espírito. Então o capítulo enfoca a fé, a perseverança, como as forças que sustentam nossa luz interior para a ascensão espiritual, mesmo em meio às diversidades e experiências pretéritas, porque isso faz parte da nossa vida. Os desafios são constantes e perseverar no caminho da fé, focando no objetivo final, nos incentiva a abandonar o passado. Então os erros, os fracassos, os desafios, vão ser como aquele retrovisor do carro, que Emmanuel cita. Só que para olhar para frente, está ali o para-brisa, Então a gente tem que seguir para a frente, para o alvo, neste convite, neste apelo de mais alto. Então, para o alvo, como nos conclama Paulo, com determinação, não se distraindo com as dificuldades da vida terrena ou nos lamentando pelo que passou. Tudo o que nos acontece é bom, tem proveito. Essa é a grande lição da vida. Então, quando a gente tem esse entendimento de que tudo nos acontece é bom, a gente passa a ter esse aproveitamento. E nada vai nos impedir de seguirmos.
E aqui, né, eu recorri a Bezerra de Menezes só para a gente reforçar, né, esse entendimento, essa reflexão. Então, Bezerra de Menezes nos destaca, no livro, lá tem Bezerra, Chico e Você, no capítulo 14, perseverar no bem, amando e servindo, a despeito de todas as lutas e de todas as provações da jornada, é o imperativo dos imperativos do amor, que não podemos e nem devemos esquecer. Olha que interessante, né? Então, a perseverança no bem, aí amando e servindo, é um imperativo dos imperativos do amor. E nós não podemos esquecer. Por isso, esse apelo, né, de sempre aí, da espiritualidade que Emmanuel nos traz. E aqui a gente vai lembrar um pouquinho de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Ele é um grande exemplo de transformação e aproveitamento de experiências e oportunidades. Então, o Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 50, ele traz uma reflexão também sobre essa passagem de Paulo, a fala dele aos Filipenses, esse prossigo para o alvo. E lá ele faz essa contextualização muito interessante, né? Ele coloca que quando Paulo escreveu aos Filipenses, prossigo para o alvo, Paulo já possuía vasta experiência de apostolado. Então, o doutor da lei em Jerusalém, que abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Aí a transformação. Isso é seguir para o alvo, né? Então, após dominar pela força física, pela cultura intelectual, pela inteligência nobre, Paulo voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Olha o simbolismo aí dessa transformação. E aí Emmanuel destaca, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Então, o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é, Emmanuel destaca. Então, esse alvo que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. E Emmanuel traz uma pergunta para provocar a cada um de nós as nossas próprias reflexões e conclusões. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Comumente, dos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então, Paulo foi esse grande exemplo para todos nós de como aproveitarmos as experiências e transformarmos nossas vidas, seguirmos à frente para o alvo. E nós? Estamos atualmente dispostos ao grande exemplo? Perseverarmos e seguirmos rumo ao alvo? Por isso, o apelo de sempre que Emmanuel nos traz é urgente e necessário. E Emmanuel ainda nos destaca numa outra lição que está aí na descrição do podcast. Ele diz: ante o alvo, os que seguem é que podem chegar. Vou repetir, olha que lindo. Ante o alvo, os que seguem é que podem chegar. Então, só chegaremos se seguirmos. Então, sigamos, confiantes e perseverantes no caminho do bem,
traçados pela divina bondade. Abraços a todos. E o nosso momento de oração de hoje será conduzido pela poetisa Maria Dolores, na poesia Perseverança e Amor. Escuta, alma querida. Se buscas cooperar na construção do bem, plantando a caridade e a compreensão na vida, não te prendas ao fel, à revolta, ao pesar. Não deixes de servir, nem fujas de esperar. Na sombra mais espessa, ou quando o dia tombe e na estrada anoiteça, surjam espinheirais, caia granizo em monte, alça o próprio ideal por luz acesa e prossegue servindo, ante a clara certeza de que o sol voltará de horizonte a horizonte. Em tudo o que se apura e se alteia de nível, onde a fé predomine e o progresso resplenda, perseverança em paz é a sublime legenda do amor que, frente ao bem, desconhece o impossível. A própria natureza é um livro sempre aberto. Tudo o que serve e ampara louva a disciplina. Do firmamento ao chão, da cidade ao deserto, persistir para ser é a mensagem divina. Insistindo na luz, constelações remotas criam vida e calor nos espaços profundos. Cada império estelar atende às próprias rotas e alenta no universo a harmonia dos mundos. A dura solidão, a rocha se sujeita, por milênios, guardando o vale em derredor. E o vale mostra em si a humildade perfeita em que o solo produz para a vida melhor. A fonte encontra a lama e prossegue por norma, purificando a lama a servir e a cantar. E, mantendo-se fonte, aos poucos se transforma em riqueza do rio e sustento do mar. Podado na pressão da lâmina severa, o tronco silencia aos golpes agressores. E quando o campo espalha os sons da primavera, eiro forte e feliz, a cobrir-se de flores. Segue, pois, dia a dia, passo a passo, sublimando a tarefa que te exprime. Nada te turve a fé, nada te desanime, o ideal da ascensão, sem lamento ou cansaço. E, servindo, recorda, alma querida e boa, tudo quanto se eleva e aperfeiçoa, das trevas abismais aos sóis do mais além. Deus, o divino amor, na luz da grande espera, ama, nutre, constrói, renova, persevera e trabalha também. Que assim seja.